Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá! Hoje, no episódio de número 145 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, nós vamos falar sobre os desafios da docência em geotecnologias, né? Então, estamos gravando no Dia dos Professores, inclusive meus parabéns aí a todas as professoras, todos os professores, né, que é a profissão mais nobre, né? Infelizmente não é tão valorizada assim, mas é sempre uma luta, né? Inclusive, parabéns, professor Gustavo, pelo seu dia, né? Estou aqui Pelo ao lado nosso, do... né? Pelo É, nosso. eu ainda não me acostumei não, mas tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que enfim, de extrema importância, isso aí, acho que ninguém tem nada contra, né? Nenhum outro argumento, mas além de ser importante, ele tem algumas nuances que são meio polêmicas, né? Que a gente vai falar um pouquinho ao final do episódio, e vamos destacar aí em termos de conhecimento, né? Do que a gente precisa ter como base, como fundamentos para avançar nesse mundo das geotecnologias, e isso afeta não só os docentes, né, como os discentes também, né? Então Exato, vai ser uma conversa muito bacana. exato. Tudo bem, Gustavo? Muito Fala aí. obrigado pela homenagem aí. 15 de outubro, Dia dos Professores, das Professoras, né? Principalmente as professoras, que são normalmente as que conduzem, né, o processo de alfabetização, os primeiros anos, né, da vida acadêmica, da vida estudantil das pessoas. E realmente, como você salientou, uma profissão pouco prestigiada, né, uma profissão que tem desafios muito grandes, mas é uma profissão maravilhosa. Estava fazendo as Exatamente. contas aqui, Gustavo, esse é o meu 34º Dia dos Professores. Então, para mim é uma alegria muito grande, né? E a gente que trabalha com ensino de geotecnologias, falar sobre esses desafios da docência nessa temática é algo extremamente especial. Eu acho que é importante a gente começar pensando nas outras ciências que embasam as geotecnologias, o que a gente precisa buscar nessas outras ciências para a gente avançar. Eu vou começar puxando a brasa para a minha sardinha, né, para o sensoriamento remoto, e aí a gente não pode deixar de lado a física, né? A física é extremamente importante para a compreensão do sensoriamento remoto. É interessante porque quando a gente pensa, a gente precisa falar de princípios físicos, as pessoas quase arrepiam, né? Tem muita Sim, gente que tem uma resistência muito grande, e é muito interessante, porque muita gente que trabalha com geotecnologias e com, dentro delas, o sensoriamento remoto, é da área de geografia. E muita gente vai para a geografia meio que para se livrar de matemática, física e química. Me recordo quando eu ingressei na geografia, isso nos anos 80, o meu orientador, o finado professor Mário Diniz, que Deus o tenha, né, extremamente importante na minha carreira, uma das pessoas mais importantes, eu diria, da minha construção acadêmica. Mário era coordenador de graduação quando eu cheguei no primeiro semestre meu na universidade, e eu fui, naquela época a gente conversava com a coordenação para selecionar quais as disciplinas a gente ia cursar, e era um processo manual, porque você tinha que preencher um formulário, colocava uhum, numa urna, depois saía o resultado, você tinha reajuste, enfim, era um processo, não tinha nada de computação naquele momento, só o vestibular era corrigido pelo Galileu, que era um computador de 32K bytes, né? Que corrigia todo o vestibular da UNB. E aí eu fui conversar com ele, ele virou para mim e disse: meu filho, se você quiser ser um bom geógrafo, você precisa saber matemática, física e química. Eu falei: professor? Ele disse: porque você não fala de fluxo,
né? Se você não compreende derivada, você não vai falar, por exemplo, de um escoamento, de uma diferença de potencial topográfico, se você não fez cálculo 1, fica muito difícil. Você precisa compreender, para trabalhar com dados de satélites, olha só, isso anos 80, você precisa compreender as relações de eletromagnetismo, a parte de ótica, a parte, né, toda essa questão física ela é importante para isso. E a química vai ser fundamental para você entender os processos intempéricos, como as coisas avançam, evoluem, as alterações de rocha, os processos de oxidação, de redução de minerais, enfim. E aí eu falei, caramba, eu estava entrando na geografia achando, né, Instituto de Ciências Humanas, achei, bom, estou livre dessa questão. Não que eu não gostasse, muito pelo contrário, sempre gostei. Mas é interessante isso, né? Porque Sim. parece que as pessoas têm um medo imenso. Eu Não, falo que nesses anos todos eu venho tentando traduzir para uma linguagem mais acessível todos os fenômenos físicos que a gente precisa no sensoriamento remoto. sim, sim. Assim, a minha vivência na graduação também foi bem parecida, olhando os meus colegas, né? Inclusive o professor Mário foi meu professor de Introdução às Ciências Geográficas, né? Hum, E o que a gente via que, principalmente no trote, né, que aí a gente senta ali, né, a rodinha de calouros, e aí vai perguntando, o pessoal vai perguntando por que que você escolheu geografia, né? E tem uma galera que fala, porque eu não gosto de matemática e tal, gosto de ciências humanas. E, e assim, é muito difícil a gente tirar essa mentalidade, né, essa construção que é feita ao longo da educação básica toda uhum. do estudante. E de que se tem número, é difícil. É. E aí você pensa, pô, então se tem letra é fácil. Então você vai lá ler um texto de Nietzsche e tal, beleza, easy, muito Vai fácil. estudar filosofia para ver se é tão fácil assim, né? Exatamente, eu acho muito mais difícil, muito mais difícil. Eu também Então, tive muito mais dificuldade de fazer filosofia do que pois é, cálculo 1. cálculo. Então, aí fica essa ideia e a pessoa carrega a vida inteira. Porque eu lembro que quando eu era criancinha, minha mãe falava: "Ó, aqui eu não consigo te ajudar, né, nesse dever de casa, assim. Uhum. Não, pede pro seu pai lá que ele consegue. Eu não consigo. Nunca gostei de matemática, sempre odiei, não sei o quê. E aí você fica com aquilo na cabeça, né? Pô, então matemática deve ser difícil pra caramba, não sei o quê, tem isso, tem É. aquilo. E aí você leva isso pra faculdade. Só que quando você chega na universidade, você vê que não interessa se teu curso é de ciências humanas, né? Que inclusive essa divisão que a gente faz, né? Colocar cada um numa caixinha, é para facilitar a produção científica, né? Para você, se Uhum. você fosse querer, né, estudar tudo, você ia passar a vida inteira na graduação e não ia sair de lá nunca. Exato. Então, isso é uma lógica que as pessoas colocaram para a gente conseguir evoluir com maior facilidade, né, e mais rapidez, maior velocidade. Uhum. Então, o negócio é ter na cabeça que esse tipo de base é comum a todas as ciências. Você entra, né, como eu estava falando, você entra num curso desse dito de ciências humanas, você vai ter estatística. Então você vai ter Exato. número ali, entendeu? E qualquer Aliás, curso, era geografia, pré-requisito história, para sensoriamento sensor, remoto, exatamente. estatística, né? Exatamente, é pré-requisito. Então Uhum. você precisa, você não tem como você dissociar isso de todas as áreas científicas. Assim como a pessoa que entra para engenharia, quando eu fiz engenharia, eu tinha uma matéria que era só sobre escrita, né? Uhum. Então, a matéria tinha alguma coisa sobre humanidades, né? Então falava sobre aspectos humanos do quanto a engenharia ela tinha influência, né, sobre o desenvolvimento da sociedade, mas o foco era no desenvolvimento textual, né, Uhum. para o engenheiro conseguir escrever melhor, expressar suas ideias melhor. Então isso é Exato. bom, inclusive para quando você estiver numa empresa, no mercado, né? E aí você desenvolveu a solução, beleza? Você é o cara da programação, o cara da engenharia civil, não sei, desenvolveu um mega protótipo. E aí, como é que você vai comunicar isso para as pessoas? Como é que você vai fazer isso ser
inteligível, sabe? Fazer com que as pessoas entendam. Então, assim, você tem essas matérias de um lado e do outro. Não dá para você escapar disso. E a física, para a gente, das geotecnologias, cara, é imprescindível. Eletromagnetismo, então, se você quer entrar na eu não digo nem só sensoramento remoto, não. Porque a pessoa que quer trabalhar com o mundo, né, esse geotecnologias, ela tem que se apropriar do sensoramento remoto, assim como ela tem que se apropriar do geoprocessamento, né? Então, ela assim, é obrigatório você saber eletromagnetismo. Ah, mas eu trabalho há não sei quantos anos com geoprocessamento, com sensoramento remoto, e eu não sei eletromagnetismo, né? Eu não sei nada sobre isso. Então, você é um profissional mediano, me desculpe. E você pode ser, é uma escolha sua. Agora, se você quer ser um bom profissional, ou inclusive quer seguir a carreira de docência, você tem que saber isso. Você tem que dominar isso. E como o nosso episódio é sobre desafios de docência, para mim, o primeiro grande desafio é esse, dentro das outras áreas do conhecimento, né? É a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a aplicabilidade dos conceitos físicos dentro de uma questão de sensoriamento remoto. Então, é possível você explicar sem entrar muito no formalismo matemático e explicar como a coisa funciona e as pessoas entenderem. Eu acho que quanto mais a gente esmiuçar os conceitos, né, os aspectos teóricos importantes para a compreensão de como é um fluxo radiante refletido, que chega até o sistema sensor, enfim, como é que isso se converte em imagem, como é que um sistema SAR funciona, a questão da coerência da informação, o nível de complexidade dos dados, enfim, você ter condição de explicar isso sem, muitas vezes, recorrer a um formulário matemático, traduzindo para que as pessoas se apropriem. Então, eu acho que a primeira ruptura que a gente tem que pensar em termos de desafio de docência é como é que eu posso explicar melhor esse assunto para que o meu aluno entenda. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental para a gente, primeiro, perceber que aquela ideia do mandarim, aquele cara que foi escolhido pela divindade para ter o conhecimento, isso é uma grande bobagem. Todo mundo tem que ter acesso. Eu sempre fui um admirador. As pessoas falam muito mal, muitas vezes, dos esquemas de educação americanos, mas, olha, em termos de graduação, em termos de livros didáticos, eu estou para ver materiais didáticos mais didáticos, claros e disponíveis e esclarecedores do que os norte-americanos. Não estou fazendo uma propaganda do processo, não, mas todas as vezes que eu estive em universidades nos Estados Unidos, e foram várias vezes, eu sempre vou às lojas, né, das universidades, onde você tem os materiais de divulgação da universidade, eles têm muito essa questão, né? Aí tem canecas, camisetas, bonés e tal, material de esporte, e eles têm um setor de venda de livros, tanto novos como usados, porque o estudante ele faz aquela disciplina, muitas vezes ele não vai utilizar aquele livro, ele vende e, com o dinheiro arrecadado, ele já dá entrada nos novos livros que ele vai precisar no semestre seguinte. Os livros didáticos norte-americanos, por exemplo, de geografia física, são sensacionais. Você entende todos os fenômenos meteorológicos, todas as discussões geomorfológicas, pedológicas, geológicas. É simplesmente sensacional. Os de geoprocessamento são maravilhosos. É só a gente pegar o livro do John Jensen, né? O livro do Lily-Sand, né? Lily-Sand Kiefer, né? Lily-Sand Kiefer, cara, são livros fantásticos e são livros que são utilizados em nível de graduação. E as pessoas trabalham as questões, claro, tem os formalismos e tal, mas você entende o porquê. Porque para eles é o seguinte: quanto mais claro, quanto mais objetivo e quanto mais isso se divulga, melhor para a sociedade. Sim, tem a questão também da até onde o docente pode ir nesse sentido, né? Igual você falou, você tem que esmiuçar ao máximo aquele conceito,
né, para tirar aquela barreira inicial, né, de medo que as pessoas têm do assunto, e elas que se decidirem que vão se aprofundando ali, né? Eu lembro quando eu fiz minha primeira matéria de sensoriamento remoto foi com o professor Osmar, que a gente estava Uhum. vendo filtros ali, aí eu lembro dele comentar, pessoal, isso aqui, ó, nada mais é do que uma derivada, né? Aí eu já tinha feito cálculo lá na engenharia, né? Aí, Uhum. será que dá para eu linkar isso? Aí eu fui estudar o uso dos filtros, né, a matemática, como implementar isso, como isso era implementado, né? Então Uhum. eu fiz o inverso do que a gente faz hoje, né? O que a gente faz é olha o paper ali, aquele modelo matemático, e, pum, transforma no código. Aí eu fui no contrário, eu fui lá no código para ver como faz para chegar naquela formulação matemática. Então, que Uhum. era de fato uma derivada, né? Então você tem, enfim, você pode aplicar de vários jeitos, inclusive a derivada parcial e tal. E aí isso me abriu muito a mente, mas ele não falou para mim, não foi lá e botou uma fórmula no quadro e derivou, sabe? Ele Uhum. falou, cara, isso aqui é uma derivada, né? É claro, tem a questão de eu já ter passado pelo cálculo antes, né? Mas já, sabe, virou uma chavinha que, putz, esses processos aqui computacionais, né? Essa parte de processamento digital de imagens, no geral, ela bebe muito da fonte do cálculo. Muito, Uhum. muito, muito. Né? E aí eu fui Exato. linkando essas áreas, né? E quando você faz isso por sua conta, é claro, você tem várias barreiras ali que você vai passando, né? Mas Uhum. quando eu tinha alguma dificuldade muito grande, aí eu ia lá e perguntava para o professor Osmar, né? Que era a Uhum. pessoa que eu tinha mais próximo ali na época. Eu falava, ó, entendi que você falou que era assim, assim, assado. Eu lembro quando a gente estava tendo uma aula de principais componentes, né? Que aí ele falou da matriz de covariância, e aí eu fui buscar e perguntar para ele ali se tinha alguma diferença entre a matriz de correlação e a matriz de covariância nesse sentido e tal, porque eu não estava entendendo a diferença real entre as duas, né? No contexto das imagens de Por que você satélite. pode escolher uma ou escolher a outra, né, para fazer análise de Exatamente. componentes principais? Aí eu vou Então, te dar uma resposta, antes de você concluir o raciocínio. Quando eu fiz estatística multivariada com o professor Pires, ele me disse o seguinte: a matriz de covariância ela tem a mão mais pesada sobre os dados. Então, ela rompe os alto valores, o gráfico de alto valores, com mais significativa, uma inclinação mais significativa, e depois ela plana. isso, Enquanto que a matriz de correlação ela é mais generosa, então ela vai mais suave. O ponto de inflexão é mais difícil de ser percebida. Cara, isso para mim foi genial quando ele explicou dessa maneira. Olha, uma é mais rigorosa com os dados, então ela vai dizer pão, pão, queijo, queijo. A isso, outra não, olha, pode ser mais assim, é um pouco mais suave. Olha só, isso para mim é uma docência na essência, sabe? Porque sim, ele me mostrou ali e falou, cara, é isso. Aí eu falei, pô, sim. faz todo sentido. Exatamente. O que ele me falou na época foi isso. A covariância ela vai reter nas primeiras componentes mais informação, né? Uhum. A correlação, essa retenção vai ser diluída, vai ser mais diluída ao longo das componentes. Porque ela é mais generosa. Sim. Ela é mais Então, generosa. A se, outra tem uma mão mais pesada. pois é. Então, Ou se seja, você você vê como as quiser, coisas se linkam, né? sim, sim. Então, assim, aí isso na prática, né? Vamos dizer assim, se você quiser reduzir mais os seus dados, convém utilizar a covariância, porque aí você Isso, tanto vai que eliminar ela mais é ruído. o método default É, quando é processamento de imagem. Quando você vai trabalhar com dados de campo, com estatística multivariada, o default é a matriz de sim, correlação. sim. E aí a Entendeu? gente entra em outra área da ciência também que assim, tem que ser Fundamental. fundamental para a gente, que é a estatística, né? E aí não Exato. só sensoriamento remoto, a aplicação no geoprocessamento, então, cara, interpolação, estatística espacial, né? Dependência espacial, isso aí, Uhum. cara, se não souber esse básico da estatística, né? E estatística descritiva, inferencial, enfim,
Você não Multivariada. multivariada, você não vai para frente. Você até pode, porque hoje em dia é complicado, né? Porque hoje em dia tá mais fácil. Você aperta um botãozinho ali, porque uma pessoa vai falar, cara, para você resolver esse problema, você usa essa ferramenta. Aí essa ferramenta usa estatística, mas você nem sabe. E aí você vai É lá e super aperta o útil, botão. né? É. Aí você vai lá, aperta o botãozinho, beleza, gerou alguma coisa. Ele sempre vai gerar alguma coisa. Né? Uhum. Sempre vai ter um resultado ali para você. E Faça sentido ou não, né? é. E aí você acaba que fica refém disso, né? E se você não buscar as fontes, a probabilidade de você cometer um erro na frente é muito grande. Então, o ideal é você entender essas estruturas, sabe? Não, não tenha medo disso. Eu acho que quando você está começando, principalmente o pessoal que está na graduação, pode voltar lá no conteúdo de ensino médio, sabe? Mediana, média, desvio padrão, variância. Volta, não tem Uhum. problema, não tem problema. Eu lembro que na época que eu estava na graduação, tinha aquela série de vídeos do aquele professor famoso, o Sal Khan, né, que fez a Khan Academy. Ah, Khan Academy, sim. Isso. E o cara, assim, ele manda muito. Ele é um ótimo docente nessa área, né, Uhum. mais de exatas. E eu lembro que você vai indo. Eu peguei para estudar estatística, né? Aí eu Uhum. lembro que eu queria ver algo sobre Qi quadrado, uma coisa assim. E o cara, não tô entendendo muito bem esse vídeo. E aí ele falava: se você não estiver entendendo muito bem isso daqui, você volta ali naquele outro. Aí eu fui voltando, voltando, voltando. Quando eu vi, eu tava quase no 1+1, sabe? Então eu fui lá atrás. Não, beleza. Aqui eu sei o que que é. Agora eu vou avançar novamente. Então não tenha medo disso. Inclusive, esse processo é bom de você retornar lá onde você, sabe, guardou um conhecimento na época do seu ensino médio, que você começa a entender os processos com mais facilidade. E eu lembro que com estatística isso aconteceu, assim, foi muito na cara. Inclusive foi antes de eu ter feito a disciplina de estatística na Na graduação. graduação. Que eu estava É, vendo eu, um lance mais de geoprocessamento mesmo, né? Peguei umas apostilas e tal, fui estudar por conta própria e tinha muita estatística. E aí eu fui pois voltando. é, pois é. Eu, na nossa conversa com o, o Lucas Amaral, eu bati num ponto, você deve se lembrar, que eu estava falando sobre o nível de desmotivação Uhum. desse alunato que está aí hoje, né? Eu falo porque, como eu tenho mais de 3 décadas de ensino, você vai vendo como é que as coisas vão As acontecendo. gerações, né? E não é um saudosismo besta, não, Gustavo, porque hoje é muito mais fácil você ter acesso. Eu me lembro quando eu fiz mestrado, eu precisava de um artigo, eu pedi no Comut, ele chegou 6 meses depois que eu tinha defendido o mestrado. Ou seja, eu Agora consegui já ler um era. artigo importante, 6 meses depois eu já estava no doutorado. Hoje não, hoje você entra, né, numa internet e acessa esses artigos, e você tem isso quase que em tempo real, Sim. né? Às vezes o cara acabou de ter o artigo publicado, você já recebe uma notificação, você já está ali com a cereja do bolo, né? O creme de la creme, e É. aí, pô, você tem acesso a isso. Mas você comentou um aspecto que é uma característica sua e que eu sempre admirei, afinal de contas, você foi meu aluno, aliás, até hoje a É. gente continua trabalhando juntos, né? Mas você foi meu aluno 4 semestres seguidos, e eu, pô, sempre percebi isso em você, esse interesse pelo estudo. E isso é uma coisa que eu vejo uma falta muito grande hoje de Sim. desejos por parte dos meninos, sabe? Desejos de aprender, desejos de avançar, desejos de se destacar, né? Eu não sei se essa geração ela tem muita expectativa de que as pessoas serão tão tolerantes e tão carinhosas como são os pais. E mercado de trabalho não é assim, né? É. Então, eu vejo, porque muitas vezes os estudantes chegam para mim e dizem: ah, não, eu tenho aqui uma demanda e tal, eu vou tentar fazer e tal, mas se não der, é muito esquisito isso, sabe, Gustavo? Isso, hoje, para mim, é um desafio. E eu Sim. diria
que, antes da gente avançar um pouquinho, que eu queria falar um pouquinho sobre, dentro das geotecnologias, os pontos fundamentais que a gente precisa pensar em termos de ensino, né? E esses desafios que a gente está discutindo aqui, essas reflexões sobre como a gente normalmente ensina aos nossos estudantes. Hoje a gente tem uma base não só na universidade, mas também no digital. A gente tem uma base hoje grande de estudantes, né, que estão com a gente todo mês nas masterclasses, que estão nos cursos, enfim. Diariamente aqui interagindo na comunidade também, né? Exato, diariamente na comunidade, tirando dúvidas e tal, isso é muito legal. Mas depois a gente pensar um pouquinho, vamos abordar, mas eu vejo que hoje a gente vive um desafio, eu vou me atrever a dizer, um desafio pós-pandemia. Me atrever porque a gente sabe que a pandemia ainda não foi considerada encerrada, o número de casos de contaminação tem caído progressivamente, né? O número de mortes também, graças a Deus, e a ciência, a vacina, enfim. Então, a gente está caminhando já para uma certa normalidade. A gente já está indo, por exemplo, para o segundo semestre presencial na universidade, já sem o uso de máscaras, as pessoas com um pouco mais de tranquilidade, né, com um pouco mais de condição de interação. Sim. E isso é muito legal. Menos medo, né? Menos medo, exato. Mas nós passamos 4 semestres, né? No nosso caso, nós ficamos quase um semestre, mais de um semestre, sem aulas, né? Houve a suspensão do calendário no início da pandemia, e depois foram 4 semestres virtuais. E a gente viu que muita gente teve dificuldades. No início da pandemia, muita gente assistindo lives o tempo todo, né? Lives de artistas, lives com palestras, com aulas, com cursos online, enfim. E aí as pessoas meio que cansaram um pouco. Então, eu acho que a gente agora está voltando a uma normalidade pré-pandêmica, melhor dizendo, né? Então, eu não vou me atrever a falar num desafio de ensino pós-pandemia, mas a gente está voltando a um estágio muito parecido ou muito próximo do que era antes da pandemia. E a gente tem visto aí algumas dificuldades, principalmente com aqueles estudantes que não conseguiram acompanhar direito o ensino virtual, o ensino remoto. Então, hoje eu vejo que a gente tem um desafio aí de fazer com que as pessoas voltem a se interessar também e que despertem o desejo pelo conhecimento, pelo avanço em termos geotecnológicos. Sim, né? Isso de maneira geral, mas como a gente está falando sobre a nossa área em geotecnologias, eu vejo que a coisa caminha mais nesse sentido. Sim, eu acho que isso é primordial. Hoje, pré-pandemia também era um pouco, mas ficou mais evidente, né? Principalmente quando as pessoas, os profissionais, os docentes, né, que estão na internet aí, mundo afora, eles focam muito no se você fizer isso aqui, se você estudar isso aqui, você vai se dar bem, você vai ganhar X mil reais por mês, né? E você começa a vender esse tipo de coisa para as pessoas, vender assim, vender esse sonho, né, para a pessoa. Uhum. E aí você força ela a se interessar pelo assunto pela via econômica, né? Pelo possível salário que ela vai ter. Eu acho que esse não é o caminho. Né? Eu sou assim, se a pessoa, por exemplo, entrou no vestibular, passou para geografia, na nossa carga, ela vai começar a pegar em sensoramento remoto lá para o 5º semestre. Então, cara, já passou 2 anos e meio que você está nesse curso de geografia. Já era para você saber mais ou menos o que você quer, né? Em termos de conhecimento. Então, se você está lá porque está na disciplina de sensoramento remoto, porque alguém te falou que o fulano, que o ciclano trabalha com sensoramento remoto e ganha 10 mil reais por mês, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, pelos motivos errados. Então, o nosso desafio é tirar um pouco esse foco,
né, de que a pessoa vai ser milionária e coisas do tipo. Não que isso não seja importante, né? É importante, é claro, a gente precisa pagar conta e tal, mas se você forçar, pesar a mão nesse tipo de assunto, vai dar ruim, a pessoa vai se frustrar, Se entende? o objetivo for esse, né? Você tem que pescar ali aquela alma, aquele estudante, pela via do conhecimento. Ele tem que achar legal aquilo, ele tem que achar divertido, ele tem que achar interessante, sabe? Prazeroso, né? Prazeroso, e não é assim, coisa de, sabe? Eu nunca fui o cara, o gêniozinho que só tirava 10 e tal. Eu sempre gostei de me divertir. Já falei isso no Gel Talking com os meninos da Ambigel. Cara, eu sou o cara que gosta de sair, eu gosto de curtir pra caramba e gosto de estudar, sabe? Mas eu não vou ficar 12, 14 horas estudando. Mas o que eu estudo, eu estudo com gosto. Assim, eu sinto prazer. Eu me divirto fazendo aquilo, sabe? Eu me divirto quando eu consigo construir uma solução legal, né? Que eu vejo, putz, eu consegui finalmente, depois de dias tentando e tal. Isso é que é legal, né? Eu me divirto quando eu entendo um conceito. Ah, então quer dizer que isso aí que estava ligado com aquela outra coisa faz parte dessa área. E eu consigo resolver assim. É E isso que como a é que a gente tem gente que focar. pode, e como é que a gente pode ser atrativo para que o estudante desenvolva isso? Exatamente. Esse é o desafio. Eu acho que, primeiro, o nosso dever enquanto professor, dever ético, é ser sincero, né? É abrir o jogo para o estudante, do tipo, o que eu estou tomando como exemplo muito do que a gente vê na internet. O que a gente vai aprender aqui, o que vocês vão aprender, aliás, na verdade, é o que vamos construir aqui em termos de conhecimento, é uma coisa extremamente complexa. Não é fácil. Não é fácil. Assim como nada que você construiu de conhecimento ao longo da sua vida inteira foi fácil. Você vai precisar de um pouco de dedicação, você vai precisar de um pouco de atenção, né? Mas eu, enquanto professor, tenho uma porção de recursos tecnológicos, recursos didáticos, né, para tentar te motivar e mostrar para você que isso aqui é importante, é divertido, que se você gostar, se você se interessar pela área, tem um mundo imenso que você pode explorar. Né? E não só para você, eu preciso de um tema para o TCC, então eu vou pegar aqui algo no censuramento remoto e tal, mas para você se desenvolver como profissional. E isso é muito importante. Então, a gente, enquanto docente, tem que usar todos os recursos disponíveis. Né? E aqui não só tecnológicos, mas recursos didáticos também. Tá? Recursos de fala, de motivação, de animação mesmo, de fazer. Se você vai lá e vai ministrar uma aula, né, vai tentar construir conteúdo com uma turma e, pô, você tá na sua cara que você mesmo não gosta daquele assunto, é ruim, já deu errado, você já falhou, sabe? Você tem que mostrar pro estudante que aquilo é importante, não só Exato. para ele, mas para você também. Né? Para mim, isso é muito importante, isso é muito legal, é muito divertido. E isso entra também numa questão que a gente já conversou bastante, mais no off, né? Porque é uma questão meio polêmica, que existe uma grande diferença entre o professor e o instrutor. Né? O professor, ele tem essa tarefa, esse dever ético de mostrar para o estudante que, embora esse conhecimento seja complexo, ele é factível, né? A gente consegue fazer, igual você falou, todo mundo que está dentro de uma sala online, tem massa encefálica suficiente para conseguir dominar aquele assunto, entendeu? Não é, aqui todo mundo é capaz de fazer. A ideia é construir o conhecimento junto com o pessoal. E isso vai até um pensamento meu, que é o seguinte: nós viemos do mesmo curso. E a gente sabe que o curso de geografia, não só nas federais, quanto nas particulares também, é extremamente marginalizado no Brasil. Né? No Brasil. Fora, é um curso maravilhoso. Eu já encontrei gente de fora que, quando você fala, eu faço geografia, eles ficam com o olhão assim, nossa, que legal e tal. Mas aqui dentro, infelizmente, não é. É um curso extremamente marginalizado. Você não vai trabalhar, não? Você só vai dar aula?
né? Enfim, fora todas as questões de infraestrutura também, é sempre mais difícil, sabe, para os cursos que não tem um apoio de uma fundação X, de uma empresa Y, é muito complicado. Mas se tem uma coisa que a gente tem que ter orgulho, né, é da formação educacional, da parte de licenciatura, tá? Uhum. É lá na licenciatura que você vai entender como funciona, né, de fato a docência. Você vai ter fundamentos de aprendizagem, né, da aprendizagem, então você vai aprender toda a parte conceitual que está ali por trás da aprendizagem dos estudantes, e isso em qualquer nível, né? Claro que o foco é na educação básica, mas a gente tem em qualquer nível. A organização educacional do Brasil, né, que é muito importante você estar calçado ali nas leis, nas diretrizes, né, educacionais do Brasil, e Uhum. ter a vivência de sala de aula, né? Isso é importante. Didática, né? Didática. Didática, isso é maravilhoso. Você é obrigado a fazer essas disciplinas e você é Uhum. obrigado a ter essa vivência em sala de aula. Inclusive, os professores, alguns professores meus dessa área de educação, eles eram críticos quanto ao ensino superior, não ter essa obrigação do professor ter tido anteriormente uma vivência de sala de aula, lá na Exato, educação básica, sabe? Porque exato. ele chega, ele não tem o traquejo. E os meninos acabaram de sair do ensino médio, sabe? Uhum. E entraram na faculdade. E aí você trata todo mundo ali como colega, como pesquisador, enfim, e taca conteúdo, não é bem assim. Então, Exato. a gente tem esse. Eu acho essa parte extremamente importante dentro do nosso curso, que é mostrar como tem que se dar um ensino nessa parte da docência e colocar a gente lá na sala de aula. Eu fiz os 2 estágios que eu fiz em sala de aula, eu fiz um no fundamental e o outro no EJA, né? Mas eu tive essa experiência, então é muito importante. E é isso, o professor ele tem esse conhecimento, ele tem essa base teórica, tá? Então ele tem, além do domínio da técnica, o domínio conceitual, ele tem também toda essa base de aprendizagem, né? Da parte de aprendizagem. Então ele tem essa não é uma coisa que é tipo assim, ele tem didática porque ele é carismático. Não, senhor. Você tem uma disciplina específica para te mostrar quais são as melhores técnicas, né? Quais são as melhores maneiras de você trabalhar a didática em sala de aula. E isso é muito É, importante. eu E vejo que tem, tem um aspecto, Gustavo, sim, que é uma questão de habilidade, né? Indivíduos, tem pessoas que têm mais didática do que outras, sim, né? Tem pessoas que se preocupam mais com o ensino do que efetivamente com o desenvolvimento de ciência básica. Mas eu vejo que, como você bem salientou, a gente tem instrumentos para isso, para a gente entender como é a estrutura e funcionamento do ensino, como é que se dá esse magistério, né? A estrutura de estágio supervisionado, né? Estágio em docência, aliás, sim. né? E essa questão que você salientou do ensino superior é muito interessante. Primeiro, porque nós não somos considerados como professores, principalmente em universidade pública, né? Nós somos considerados como servidores públicos, tanto que a gente não tem os benefícios, né, da educação básica, de redução, por exemplo, do tempo de serviço Uhum. que os professores têm, o professor universitário não tem. Para Mas o aposentadoria, professor né? universitário tem uma carga menor em sala de aula. Sim, com certeza, né? Mas a gente realmente não tem a preocupação com a didática dos colegas, e sim com a prova de títulos, o currículo que ele carrega, o que ele fez de doutorado, como é que ele pode contribuir na pós-graduação em termos de pesquisa de ciência básica, né, ou aplicada. Então, realmente, você tem pessoas que são brilhantes, mas não conseguem tabular uma conversa, Pois não é. conseguem simplesmente bater um papo, porque são pessoas extremamente eficientes no que fazem, e muitos ali ficariam muito felizes se aquilo ali fosse só um centro de pesquisa. Sim.
porque a sala de aula acaba sendo um tempo de perder tempo, né, que ele poderia estar desenvolvendo uma pesquisa e tal. Uma tortura. Eu particularmente, eu sempre pensei na formação de pessoas. Eu trabalhei muitos anos com formação de professores. Eu fui coordenador do mestrado profissional em ensino das ciências ambientais, de um programa mestrado profissionalizante em rede nacional, o Proficiamb, né? Associado ao UNB, eu fui o primeiro coordenador. E, assim, a gente trabalhar com professores, com pessoas que vão atuar na docência, é muito interessante. É muito interessante. Sim, Mas sim. quando a gente vai trabalhar com geotecnologias, que a gente vai ensinar geotecnologias, a gente esbarra com questões que estão relacionadas até à educação básica. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é emblemático. Não se devia ensinar latitude e longitude em geografia no primeiro grau antes do menino saber ângulo e arco. Isso, para mim, é básico. Por quê? Porque todo menino, quando você pergunta uma definição de latitude, ele fala de uma distância em graus de um ponto até o Equador. Nenhum menino desses que estão vindo do ensino fundamental, do ensino médio, que chegam para a gente para começar a se aproximar, e a cartografia é fundamental. Sim. A cartografia dentro das geotecnologias é a base de tudo, né? É o gel, é a componente gel de tudo ali. E eles chegam para a gente, e quando a gente vai conversar com eles sobre conceitos de latitude, se você fala para ele que a latitude é um valor angular de um arco de meridiano compreendido entre o paralelo do ponto que você quer determinar e o paralelo de referência, que é o Equador, usando o centro da Terra como referência, o cara olha e fala para você: que diabo é isso? Que diabo é isso? Ângulo, arco, meridiano, que diabo é isso? Né? O cara não entende que, quando ele vai fazer uma análise de longitude, ele tem que projetar isso sobre o Equador por causa da convergência meridiana, senão ele muda o valor angular. Só que o menino aprendeu uma distância em graus. E acabou. Eu fico procurando uma régua em graus para a gente... Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, eu vejo que muita coisa que a gente ensina em geotecnologias e que muitas vezes tem uma base como o aspecto cartográfico, e você falou, sistemas sensores por volta do 5º semestre, mas a gente tem cartografia básica, a gente tem cartografia temática, né? Eu me lembro, eu fiz pelo menos umas 3 ou 4 disciplinas de cartografia, fiz fotointerpretação. Isso. Cartografia, né? Começa no 2º semestre. Isso, exato. Então, assim, e aí a gente se depara com esses desafios, porque os meninos não têm uma bagagem, muitas vezes, consolidada, e muitas vezes os professores também não o têm. Nesse ensino de professores, Gustavo, uma das coisas que me chamou muita atenção ao longo... Porque eu dei algumas disciplinas, né? Não de geotecnologias, porque era ensino de ciências ambientais, então o enfoque era mais recursos hídricos, climatologia, que são 2 áreas, né? Eu fiz mestrado nessa área, e eu ensino há muitos anos climatologia, fui professor de climatologia por mais de 20 anos, hidrologia, idem, e eu me deparo com o quanto eles têm problemas conceituais, e como os livros didáticos também prorrogam esses erros conceituais. Sim. A ponto de, há muitos anos atrás, eu recebi uma vez em casa uma ficha de dever de casa do meu filho mais velho. Meu filho mais velho está com 30 anos, está fazendo 30 anos esse ano. Agora em dezembro. Aliás, se ele ouvir, vai achar que eu estou antecipando, mas daqui a 2 meses ele faz aí 30 anos. Ele um dia me traz uma tarefa de geografia, eu fui fazer com ele, e aí tinha lá uma questão: você sabia que petróleo é uma mistura de gasolina com lama preta? Eu falei, não, peraí. Como é?
Tinha lá um recortezinho no dever e tal. E o pior é que a professora de geografia dele tinha sido estudante na faculdade que eu dei aula. Uhum. Eu não dei aula para ela de geologia geral, nem de. Ou seja, não era uma falha minha, né? Eu dei aula de climatologia para ela. Mas, quando ele chegou para mim com uma questão como essa, eu falei: meu Deus do céu, então se eu passar num posto de gasolina, pegar um galão de gasolina, pegar uma lama preta aí de uma torfeira e misturar, eu tenho um barril de petróleo? Veja, Complicada. e o pior é que são esses erros conceituais que são muitas vezes propagados, é que ficam. Sim. São essas as ideias que ficam. Uma das coisas mais comuns quando eu falava sobre climatologia e tal, era as pessoas acharem que para chover tinha que estar 100% de umidade relativa do ar. É uma condição de laboratório, que conversa é essa? Você precisa resfriar o vapor e fazer todas as mudanças de estado numa condição específica de pressão que não cabe a gente discutir aqui agora. Mas não tem nada a ver com isso. Então, assim, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. O professor é diferente do instrutor. O Sim. professor tem que ter esse compromisso com a preparação. Um professor de geoprocessamento, um professor de sensoriamento remoto, um professor de cartografia, um professor de fotointerpretação, um professor de topografia, seja ela qual for a área dentro das geotecnologias, esse cara tem que conhecer os conceitos que ele vai falar Exatamente. Exatamente. e traduzir E, esses conceitos para que esses meninos se apropriem. sim, da maneira mais simples, né? Mais palatável Exato, possível. exato. E ele não pode cometer essas falhas éticas que a gente vem falando. E outra coisa que também pega muito na nossa área, é complicado falar disso, é o tal do programador, né? Que fala, não, para você, se você fizer esse curso aqui, você vai ser programador. Hoje em dia todo mundo é programador, bicho, não faz isso, tá? Se alguém falar, olha só, eu não estou falando para fugir desse tipo de coisa. Eu sei que tem muita gente que tem essa abordagem, enfim, tem questões de marketing, né, aquela coisa toda, mas só tome cuidado, né? Eu também não estou falando que o material é ruim e tal, que o curso é ruim, mas tome cuidado com esse tipo de fala. Que Uhum. é a que eu falei lá. Inclusive, você vê isso no LinkedIn, te ajuda a ganhar R$ 6.000 por mês. Esse tipo de coisa, né? Outra coisa, programar é muito fácil, não é fácil, tá? Outra coisa, te ajuda a se tornar programador com um curso ou em 3 meses. Isso não existe, pessoal, tá? Programação é muito, mas muito além do que você escrever scripts em Python, R ou Julia, tá? O programador, ele tem uma porção de conhecimentos, Uhum. né? Senão não teríamos cursos de graduação de programação que dura 4, 5 anos. Exato, Qual é o sentido de exato. você fazer isso? Né? Tudo bem, eu não estou falando que você precisa fazer um curso, uma graduação, mas pelo menos estudar, se você quer ser programador, tá? Estudar o equivalente em conteúdo e horas de estudo, tá? Uhum. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Você precisaria, no mínimo, é que eu estou falando do mínimo, entender de sistemas operacionais, né? Linux, Windows, redes, tá? Protocolos, portas, porque tudo hoje é feito na internet. Então você Uhum. precisa estudar, você precisa entender como funcionam as redes, o mínimo de redes, tá? Então você precisa estudar redes, você precisa estudar o mínimo de front-end, HTML, CSS, para gerar seus relatórios e tal, ou para fazer web scraping. Você precisa Uhum. entender aquela estrutura. Você precisa dominar linguagens de alto nível, mais de uma, então Python, R, Julia, JavaScript também. Você precisa dominar também linguagens de nível intermediário, né, de mais baixo nível, então C, C++, C Sharp, Java. Você precisa dominar isso. Você precisa dominar os conceitos por trás da teoria da computação, né? Autômatos e toda aquela questão, a teoria do Alan Turing, a arquitetura do John von Neumann. Você precisa entender isso para você ser Uhum. programador.
Então, muito cuidado. Muito cuidado. Se você pegar, por exemplo, uma vaga para desenvolvedor gel, e uma vaga, por exemplo, para cientista de dados. Cientista de dados não, analista. Um analista de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Veja a diferença, o tanto de ferramentas que o desenvolvedor precisa como requisito e que não são necessárias no analista. O analista vai ter que dominar uma linguagem de programação? Vai. Ele vai ter que dominar, ele vai estar lá, requisitos, Python, R, JavaScript, Earth Engine. Mas isso faz dele programador? Não, senão a vaga estaria desenvolvedor e não analista. Tá? Então, muito cuidado com isso. O programador é um nível um pouquinho mais profundo. Tá? É muito legal. Eu nem mencionei banco de dados aqui também, tá? Que isso é conhecimento obrigatório. Tá bom? E aí as pessoas podem falar, não, mas eu consigo acessar, escrever acessar num banco via Python. Mas não é isso, chefe. Você tem que aprender o conceito. Tá? Não é a ferramenta, você tem que aprender o conceito de banco de dados, matriz de interseção no caso geográfico, matriz de interseção de 9 dimensões, né? Que é a dimensionalmente estendida. Cara, tem um mundo para você aprender. Então, muito cuidado. Novamente, não estou falando que os materiais que divulgam dessa maneira são ruins, tá? Eu só estou falando para ter uma atenção e não se frustrar lá no futuro. Para você fazer um curso de 3 meses e falar, sou programador, vou me candidatar a uma vaga de desenvolvedor. Tá bom? Isso é diferente do cara, por exemplo, que entra para fazer o PDI com Python, porque aí ele vai ter uma parte de conceitos de programação. Sim. E ele vai aprender o passo a passo a construir o código, ou seja, vai Exatamente. Linha a linha, como vai fazendo e tal. Quando ele termina, ele não é programador, mas ele é um analista. Exatamente. E ali a gente tem o cuidado de mostrar para as pessoas o conteúdo básico de programação, que é uma área dentro da carreira de programador, né, que envolve estrutura de dados, algoritmos, né, tipos de dados, conversões, tá, funções, né, programação orientada a objeto, os diferentes paradigmas de programação. Então a gente tenta passar isso com a maior simplicidade possível para vocês se apropriarem desse tipo de conteúdo. E nem assim. Só fazendo isso, vocês têm essa habilitação para ser programador. Então, o que a gente está falando aqui, e colocando a cara a tapa, é complicado, é complexo. Tomem cuidado com esse tipo de abordagem generalista, tá? Para não se frustrar no futuro. Outra coisa que eu deixei de lado, só para finalizar, é o cientista de dados. Né? Cientista de dados geoespacial. Cara, você precisa ser programador? Não. Você precisa saber linguagem de programação? Sim, várias. Principalmente de alto nível. Várias. Todas que você puder. Agora, mais do que isso, você precisa aprender. Aliás, você precisa ter esse conhecimento consolidado. Estatística, cálculo e álgebra linear. Se você não tem, você não vai conseguir passar na vaga de cientista de dados geoespacial. Porque a ciência de dados é pautada nesses 3 pilares: estatística, cálculo e álgebra linear. Tá? A componente gel é obrigatória, né? Mas ela é uma componente dentro da ciência de dados geoespaciais. Se você não tiver esses 3 pilares, você vai se frustrar. Tá? Então, novamente, se tiver alguma coisa no sentido, seja cientista de dados geoespaciais e não tiver esses 3 componentes, muito cuidado. Tá? E aqui é esse o nosso dever enquanto docente, é de mostrar como as coisas realmente são, mostrar como funciona e não fazer estratégias apelativas no sentido de vender um mundo diferente do que é praticado na realidade. Né? O instrutor, ele tem todas as credenciais técnicas. Ele vai saber, por exemplo, você quer resolver um problema X, ele tem a ferramenta certinha. Olha, com essa ferramenta você resolve esse problema. E Zé Fini, entendeu? Isso não quer dizer que é ruim. Se você quiser só resolver esse problema, perfeito. O cara vai te falar como ele faz, né? Como você faz para resolver esse problema. Agora, e os conceitos que estão ali por trás? Exato. De toda essa resolução. O conceito que está, inclusive, por trás do problema que ele quer resolver. Né? Qual é a natureza desse problema? Então, eu acho que a gente tem que começar a separar esse tipo de abordagem e assim fica muito mais fácil. Tanto para quem está
vendendo, né, para quem está trabalhando com isso, com esse tipo de instrução, quanto para quem está também instruindo, né, ou Uhum. ajudando a construir conhecimento, porque o professor ainda tem essa, a gente não instrui. O professor, ele ajuda, ele é um mediador que O está ali para facilitador do processo. o facilitador do processo de construção de conhecimento. E quem constrói Exato, conhecimento é o estudante, exato, né? exato. Eu fico muito satisfeito, Gustavo, porque isso corrobora com tudo que eu sempre pensei, né? Quando eu fiz a minha palestra no CBGEL agora esse ano, que eu trouxe uma nova perspectiva, né, das minhas reflexões sobre esse profissional desejado do mercado de geotecnologias, especificamente em sensoriamento remoto, eu salientei que o indivíduo tinha que ter conhecer a teoria do sensoriamento remoto e que está por trás de cada etapa de processamento. Ele, num segundo momento, ele sabe processar, seja interface gráfica, seja em programação, dependendo do que ele quer, ou mesmo integração dos dois. Ele é capaz, num terceiro momento, de interpretar seus resultados de forma consistente, de forma coerente com o que ele tem de conhecimento teórico, e ele sabe os diferentes sistemas sensores, porque hoje, com as integrações, aliás, eu fiz uma palestra na semana passada, né, falando sobre os desafios dos sistemas sensores, e comecei mostrando o último número da Remote Sense of Environment. Todos os artigos, integração de dados de sistemas sensores. Todos. Todos. Sistemas óticos, multispectrais, sistemas SAR, hiperespectrais, SAR, LiDAR, tudo isso integrado, termal, tudo isso integrado, todos os artigos de um mesmo número de um dos maiores periódicos. Então, essa discussão foi muito interessante, né? E abrimos, né, as inscrições da turma de sistemas sensores, fizemos aí a segunda turma, tivemos a turma 0, essa é a primeira turma, né, que abrimos para o mercado, e foi uma resposta muito interessante. Muitos estudantes de graduação ingressando, como você deve ter visto lá na comunidade, os relatos, né? Todo mundo que chega entra na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto sim, e sim. faz uma breve descrição, né, de sua trajetória. E muito estudante de graduação que está justamente com essa perspectiva de entender como a coisa está caminhando em termos de mercado, né? Sim, E isso é eu vi muito lá legal, né? no. Eu dei uma zapeada lá na nossa comunidade e me deixou muito feliz. E Uhum, saber né, que o pessoal está na graduação, está se ligando um pouquinho mais nisso. Né? Geralmente o nosso público nos outros dois cursos ele é mais focado no pessoal que já está no mercado ou está fazendo um após, né? Então é aquele exato. cara que ele já tem um domínio ali, o básico do básico, mas é muito legal saber que esse tipo de curso que trata, né, dessa parte que é um fundamento Uhum, extremamente importante, que é conhecer e entender os sistemas sensores, está atingindo um público que vai ser o público que daqui a alguns anos, né, vai estar aí nas cabeças, trabalhando no mercado e já com esse conhecimento que aqui eu bato o martelo. Não tem algo nesse tipo, assim, com tanta facilidade nas universidades. Né? Até porque uhum, você não tem tempo dentro de uma disciplina só de tratar disso tudo, né, exato. com riqueza de detalhes. Então, eu acho muito legal, muito interessante o pessoal da graduação tá voltando os olhos para esse tipo de produto e foi bem feito para esse tipo de pessoal, né? Que é o cara que Uhum, quer entender ali os conceitos. E o quanto antes você entender esse tipo de conceito, cara, melhor para você, tá? exato. Mais você vai conseguir entender as aplicações e as técnicas empregadas em cada produto dos sistemas sensores com maior facilidade. Porque Exato. tudo isso é dependente do tipo, né, de sistema que você está utilizando. Né? Então, existem Exato. técnicas específicas, e, inclusive, existem técnicas que são interoperáveis. Né? Inclusive, fonte de trabalho você entender o resultado da mesma técnica empregada em diferentes sistemas sensores. Né? Exato. Qual é o impacto, né, dessa técnica? É muito Uhum. diferente ou não? Isso é muito interessante. E abrir a mente do pessoal mais novo, né, que ainda está na graduação, com relação a esse tema, é sensacional.
Isso. E só avisar o pessoal da nossa audiência aí que a turma Sistemas Sensores está aberta, né? A gente fez uma primeira semana de abertura dessa turma com um desconto. Esse desconto foi até a sexta-feira, né, passada, se encerrou, agora o preço normal. E essa palestra, Desafios de Sistemas Sensores, está disponível no nosso canal no YouTube, né? E a gente, inclusive, incentiva fortemente que você assista para ter uma noção, né, desses desafios, do que esses sistemas sensores trazem de perspectiva em termos de análise, né? E a gente vai colocar aqui também na descrição do episódio o link, caso você queira conhecer o curso Sistemas Sensores, que está ainda com as inscrições abertas, tá certo? E lembrando que agora, em novembro, né, nós estamos aí dia 15 de outubro, como a gente falou no início do episódio, em novembro nós vamos fazer um evento de lançamento da última turma do ano do PDI-SL e do PDI com Python. Nós vamos fazer, inclusive, estratégias dos dois cursos serem oferecidos juntos, enfim, para aqueles que quiserem, vocês vão ficar sabendo. Nós devemos fazer um evento aí, provavelmente no início de novembro, e a gente vai, ao longo do mês de novembro, fazer essa divulgação dessas duas turmas, dessas últimas turmas do PDI-SL e do PDI com Python do ano de 2022, né? E ano que vem já tem aí pelo menos mais 2 cursos sendo pensados, e em breve vocês vão ficar sabendo aí do que a gente está pensando. Dentro dessa perspectiva de ensino, né? Dessa perspectiva de ensino, cursos muito. Os próximos 2 cursos serão também de mão na massa, né? Mas a gente vai depois divulgar com mais calma, tá certo? É isso aí. Acho que abordamos aí os desafios da docência em geotecnologias, né? São desafios mais amplos também, que envolvem a docência de maneira geral, mas a gente traz para a nossa área, para a nossa vivência cotidiana, né? E trazendo aí essas perspectivas, né? Que são sempre muito interessantes, né? Que as pessoas cada vez mais se apropriem e consigam, né, navegar nesse oceano azul aí altamente favorável que é o oceano das geotecnologias, não? Exatamente. É isso aí, Foi muito Gustavão. bacana. Curti muito a conversa. São temas. É engraçado, né? À primeira vista não parece tão delicado assim, mas são temas bem delicados, principalmente quando a gente entra nessa parte da docência em si, né? Do Uhum. que é você ser professor e tal. Mas eu curti bastante conversar sobre isso, tá? Não quis ofender ninguém, mas, mas aqui fica o registro, né, da nossa opinião, né, baseada, claro, no que a gente tem de vivência. A minha vivência não chega nem aos pés da do professor Gustavo aí, que tem a minha idade só de docência. Então, mas Mais, né? é Bobear bacana mais, essa. né? Mas é legal entender que, mesmo assim, a gente ainda tem essa sinergia, né, na questão do pensar. A gente pensa muito parecido. É claro, Uhum. viemos do mesmo curso, na mesma universidade, né, mas, claro, com a diferença aí de alguns anos, né, entre uma formação e outra, mas a gente tem um pensamento muito parecido, né, e eu fico muito feliz com isso, porque ter o pensamento parecido com uma pessoa que eu admiro tanto, para mim é muito legal, e saber que as coisas encaixam assim perfeitamente, né? Temos essa sinergia muito bacana, e é até complicado de explicar, né? Porque até uns 3 anos por aí a gente nem se conhecia, né? É claro que eu já o conhecia da época da graduação, mas não tínhamos nenhum contato, né? E hoje parece que eu te conheço há 50 anos. Muito legal. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, Gustavão. Você rapidamente foi alçado à condição de professor por mérito seu, sabe? Por mérito, você realmente é um cara que está preocupado com a docência, com
formação de pessoas, eu vejo o carinho, a dedicação que você faz, o trabalho no PDI com Python. Isso, poxa, me traz assim muita tranquilidade, né, de ver que as pessoas estão sempre sendo atendidas, sempre tendo suas demandas resolvidas, ou seja, a gente tem uma perspectiva muito interessante, né? Com E a certeza. gente, inclusive, vai trazer aí uma novidade. Eu divulguei na live, mas na palestra, porque o sistema sensores foi lançado, mas a gente vai trazer também uma novidade quando a gente fizer o lançamento agora das 2 turmas, dos 2 cursos de processamento que a gente tem atualmente, tá certo? Exatamente. E feliz Dia dos Professores a todas e todos os docentes desse país maravilhoso e que continuem nessa jornada, nesse sacerdócio que é a docência, né? Feliz Dia dos Professores, das professoras. Gustavão, um grande abraço, uma boa semana a você e a todos que nos ouvem. É isso. Feliz Dia dos Professores, das professoras, né? Em especial para minha mulher, que é a melhor professora de geografia do mundo. Feliz Dia dos Professores. E é isso. Até semana que vem. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.